Gente querida, no episódio passado nós falamos sobre Noé, sobre a arca e sobre o dilúvio. Portanto, foram analisados os capítulos 6, 7 e 8 de Gênesis. Se você ainda não assistiu este vídeo, não deixe de assistir, pois o vídeo trata de uma forma profunda sobre todas as dúvidas relacionadas à arca de Noé e ao dilúvio. Noé, sua família e os animais ficaram mais de um ano dentro da arca e só saíram quando as águas baixaram e a terra já estava seca. As águas cobriram toda a terra, sim. O dilúvio foi universal e falamos bastante sobre isso. E pense bem, caso fosse apenas local, como alguns estudiosos defendem, como explicar, entre outras coisas, a necessidade da construção da arca para a preservação de Noé, de sua família e dos animais? Ao invés de conduzir os animais até Noé, Deus teria conduzido os animais, Noé e sua família, para um local que não seria atingido pelo dilúvio. Afinal, Deus anunciou o dilúvio 120 anos antes de sua ocorrência e haveria tempo de sobra para que Noé e sua família se mudassem para um local seguro. Lembre-se de que Deus disse que o dilúvio não iria se repetir. E caso ele fosse uma inundação apenas local e não universal, esta afirmação estaria errada, pois há ainda nos dias de hoje inundações locais. E não se esqueça do mais importante: a Bíblia nos diz que toda a humanidade pereceu e que apenas Noé e sua família sobreviveram. Hoje, analisaremos o capítulo 9, que trata sobre o pacto de Deus com Noé e sua família, numa terra nova, já sem habitantes. A primeira coisa que Noé fez, assim que Deus mandou todos saírem da arca, foi cultuar a Deus. Ele edificou um altar e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Deus se agradou com a gratidão de Noé e disse que não mais destruiria a terra da mesma forma. Catástrofes viriam a acontecer, mas não na magnitude do dilúvio. E no capítulo 9, o pacto de Deus com Noé nos é apresentado. Em face do caráter de Noé e de sua obediência e fidelidade a Deus, ele recebeu a mesma ordem que fora recebida por Adão e pelos mesmos motivos. Esse era um novo começo. No entanto, o pecado de Adão fez com que o cenário do mundo fosse obscurecido. Uma terra despovoada agora haveria de ser repovoada. Noé foi o segundo pai da humanidade. O Senhor anunciou a ele e a sua família a futura condição de vida, a saber, que reergueriam a humanidade da morte para a vida. Assim Deus não só renova o mundo pela mesma palavra pela qual antes o criara, mas dirige sua palavra aos homens, a fim de que eles recuperassem o uso legítimo do matrimônio, soubessem que o cuidado de produzir descendentes é deleitoso para Deus, e tivessem confiança de que a descendência que procederá deles se difundirá através de todas as regiões da terra, a ponto de torná-la outra vez habitada, embora tivesse sido devastada e transformada em um deserto. Noé recebeu a mesma autoridade que Adão havia recebido sobre o mundo. De fato, vemos que os animais selvagens avançam violentamente sobre os homens e dilaceram e rasgam muitos deles em pedaços. E se Deus não restringisse maravilhosamente a fúria desses animais, a raça humana seria totalmente destruída. Ou seja, o freio com que o Senhor restringe a crueldade dos animais selvagens e os impede de nos atacar é um infalível temor e medo que Deus implantou neles, para que pudessem reverenciar a presença dos homens. No Jardim do Éden tinha havido amor, harmonia, gentileza, bondade e docilidade entre os homens e os animais. Mas a queda no pecado trouxe a tudo isso a nódoa da crueldade e da exploração, além de exigir o sacrifício de animais. O sacrifício de animais para fins religiosos já acontecia antes do dilúvio e haveria de continuar. No entanto, segundo Derek Kidner, a permissão para alimentar-se de carne pode ter sido uma inovação, ou não. Talvez antes fosse implícita, passando a ser explícita somente agora. No entanto, a maioria dos estudiosos considera que, embora houvesse criações de animais, como o gado, a ovelha e outros, é provável que eles tivessem outra utilidade para o homem, além de serem oferecidos a Deus em holocaustos. Portanto, embora não haja evidências muito claras, é bastante possível que o homem fosse vegetariano até este momento. E é importante ressaltar que, como Adam Clarke diz, não há nenhuma prova positiva
de que os animais tivessem sido usados na alimentação humana antes do dilúvio. Noé foi o primeiro a receber licença dessa ordem. E não é provável que essa concessão tivesse sido feita agora se alguma alteração extraordinária não tivesse ocorrido no mundo vegetal, de modo a tornar suas produções menos nutritivas do que eram antes. E provavelmente houve uma mudança na constituição do homem que tornasse necessária uma dieta mais rica em proteínas. Portanto, podemos inferir com segurança que a Terra foi menos produtiva após o dilúvio do que era antes e que a constituição humana foi grandemente prejudicada pelas alterações que ocorreram em toda a economia da natureza. A debilidade mórbida induzida por um estado da atmosfera geralmente hostil, com trabalho dolorido e prolongado, exigiria necessariamente uma nutrição mais alta do que os vegetais poderiam fornecer. O fato de a constituição do homem ter sido muito alterada aparece no fato de que os homens passaram a viver menos. E embora, desde o dilúvio até os dias de Abraão, a vida de vários patriarcas tenha chegado a centenas de anos, este foi o efeito de uma providência peculiar para que o novo mundo pudesse ser mais rapidamente repovoado. Um fato interessante é que muitos cristãos têm uma ideia errada quando pensam que para obedecer a Deus corretamente devem procurar viver como Adão viveu antes de pecar. E neste caso, se Adão foi vegetariano, eles também devem ser. O texto não dá margem a este pensamento. O mesmo Deus que estabeleceu o vegetarianismo estabeleceu que o homem seria carnívoro após o dilúvio. Embora não haja uma obrigação quanto ao comer carne, você pode comer sem problema algum, a menos que haja alguma restrição médica, alimentar a este respeito, em relação a algum caso específico ou até algum problema de saúde. Temos ouvido que Paulo diz que temos a liberdade de comer o que nos apetece, fazendo unicamente com a certeza da consciência. Mas aquele que imagina que tudo é limpo, para o tal é limpo. Não é o que nos ensina Romanos 14, versículo 14? O fato de que Deus proibiu ao seu antigo povo o uso de animais impuros, visto que aquela exceção era apenas temporária, Moisés aqui menciona rapidamente. O texto nos diz que todos os animais, tudo que se move poderia ser comido, com uma única exceção, o sangue. O sangue é mencionado como um símbolo da vida, pelo fato de os elementos vitais residirem principalmente no sangue. Ninguém poderia derramar o sangue de outra pessoa, que foi o motivo que levou a morte a entrar no mundo, através de Caim, quando matou o seu irmão Abel. E foi a violência também uma das causas que levou ao dilúvio. O homem foi criado por Deus, e sendo criado por Deus, ele é a imagem de Deus. O versículo 6 enfatiza esta realidade dizendo que o homem que derramar o sangue de outro homem teria o seu sangue derramado. Portanto, a questão aqui é o respeito especial pela vida. Pois quando o homem ou o animal perde o sangue, ele perde a vida. E para você entender melhor, perceba que, embora haja apenas esta proibição neste texto aqui em Gênesis, no capítulo 32 de Gênesis, uma outra restrição alimentar aparece, dizendo que os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa dos animais, pois Deus tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Já em Levítico 11, nos são apresentadas as descrições cerimoniais com restrições muito maiores daquilo que os judeus podiam ou não comer, com a apresentação da lista dos animais puros e impuros. E estas restrições duraram até Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 15, versículo 20, isto é repetido como um elemento proibitivo, mas visando a questão dos judeus e gentios vivendo na mesma comunidade. E para evitar que os gentios ofendessem os judeus, os apóstolos chegaram à conclusão de que os gentios não poderiam comer carne sacrificada aos ídolos, não comer carne sufocada e não comer o sangue. Mas esta não foi uma regra a ser observada para todos os tempos, por todos os crentes, em todos os lugares. Pois Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 8 ou 10, nos diz que não há problema algum em comer, segundo o ensino de Jesus, que o alimento ingerido não produz nenhum problema espiritual. O apóstolo Paulo explicou muito bem esta questão, citando também o Salmo 24, e disse que só deve evitar de fazer algo que é lícito, se isso trouxer algum escândalo para o irmão mais fraco, ou se trouxer algum problema para a igreja. Ele deixou claro isso. Ou seja, até mesmo comida sacrificada a ídolos não tem poder de trazer dano algum ao cristão. Podemos comer do que quisermos, devendo apenas nos preocupar com a consciência das outras pessoas
para não fazer com que a nossa liberdade seja causa de tropeço para as pessoas mais débeis e fracas na fé, cujas mentes ainda não estão preparadas para isso. Quando o texto de Atos 10:15 nos diz que Pedro teve a visão do lençol que descia do céu com toda a sorte de animais impuros e que Deus manda Pedro comer e ele se nega, o sentido é mostrar para Pedro que ninguém deve chamar de impuro ao que Deus purificou. O texto, embora faça referência aos gentios, deixa claro que nem os animais são mais impuros, quanto mais os gentios. E se a comida não é mais impura, muito menos aqueles que, embora não façam parte da tradição judaica, foram alcançados pela fé em Cristo. Portanto, a distinção que havia entre os animais puros e impuros não faz parte do modo cristão de pensar. Se você examinar o texto de Romanos 14, você perceberá que nos é ensinado que há determinado tipo de pessoa que come de tudo e outras que evitam certos alimentos. E que diante disso, nenhuma delas deve julgar a outra e deve procurar viver em harmonia. E lembre-se de que, em diversas passagens escatológicas, as bodas de cordeiro ou o encontro com Deus é descrito como um grande banquete, onde o próprio Cristo nos servirá carnes gordurosas e todos nos saciaremos neste grande banquete. Portanto, se você é vegetariano, seja pelo motivo certo. Não há problema em ser vegetariano, contanto que não seja, por exemplo, por pena dos animais, pois neste caso você estaria considerando que Deus é mau ao dar os animais por alimento e que você tem mais amor pelos animais do que o próprio Deus que os criou. Guarde isso. O problema não está no comer ou deixar de comer, mas no julgamento indevido que desagrada a Deus. Deus estima nossa vida de um modo tão sublime que não permitirá que o homicida fique impune. E por várias vezes ele inculca isso com o intuito de tornar ainda mais detestável a crueldade dos que levantam mãos violentas sobre seus semelhantes. E o fato de Deus assumir a defesa de nossa vida e declarar que Ele mesmo será o vingador de nossa morte não é uma prova banal do seu amor para conosco. Ao dizer que requer punição dos animais pela violação da vida dos homens, Ele nos dá isso como um exemplo. Pois se, por amor ao homem, Deus se ira contra criaturas irracionais que são movidas por instinto de se alimentar do ser humano, o que será do homem que, injusta e cruelmente, e contrariando o senso da natureza, se lança contra seu irmão? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. Essa ordem tornou-se o 6º artigo dos 10 mandamentos. A dignidade do homem, que foi criado à imagem de Deus, não permite que alguém cometa impunemente o pecado capital, o homicídio. A declaração parece ser uma antiga expressão judicial que sugere que esse crime vinha sendo repudiado desde os tempos mais remotos. O Salmo 55, versículo 23, diz que homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade de seus dias. Segundo Calvino, Deus assim ameaça e anuncia vingança contra o homicida e ainda arma o magistrado com a espada para vingar o homicida, a fim de que o sangue dos homens não seja derramado sem que haja punição. Segundo John Wesley, antes do dilúvio, como deveria parecer na história de Caim, Deus tomou o castigo do assassinato em suas próprias mãos. Mas agora ele cometeu esse julgamento aos homens, aos donos das famílias a princípio e depois aos chefes dos países. Caim recebeu sentença perpétua da parte de Deus, mas outros homicidas terão de receber a pena capital. No versículo 7, Deus reitera o primeiro versículo do capítulo e no versículo 8, Deus anunciou a Noé e aos seus filhos o pacto que estabeleceria com eles e com todos os animais. O texto desses 3 versículos, de acordo com Champlin, lança olhos até ao fim da atual humanidade, de acordo com a vontade divina. As promessas incondicionais de Deus sublinham a vida e a sociedade humana. Deus é o Criador e sustentador de toda a vida. Haveria ainda muitas catástrofes, mas nada tão universal que viesse a anular a benevolência de Deus para com todos. Deus amou ao mundo, João 3,16. Mas este versículo e o trecho de Jonas 4,11 mostram que o amor de Deus envolve os próprios animais. Esse tem sido um fato constante, enfatizado no livro de Gênesis até este ponto. Deus interessa-se até mesmo pela queda de um pardal, Mateus 10, versículo 29. E como a aliança de Deus com Noé é incondicional, isto explica o porquê de Deus dizer que não haverá mais dilúvios.
O símbolo da aliança agora é apontado para idades perpétuas, exibindo a maravilhosa bondade de Deus que, com o propósito de confirmar nossa fé em sua palavra, não despreza fazer uso de tais auxílios. Não poderia haver um sinal mais bonito ou apropriado de que não haverá mais uma inundação para varrer toda a carne e destruir a terra. Isso não quer dizer que antes do dilúvio não aparecesse o arco-íris, mas somente que agora tornava-se um sinal do pacto de Deus com Noé, espantando os temores sobre outro grande dilúvio que viesse a afligir os homens. O arco-íris eleva-se no céu como símbolo do amor de Deus que abrange a tudo, de oeste para leste e de norte para sul, em sua benevolência. Segundo Champlin, esses dois versículos preparam a mente para a tabela das nações em Gênesis 10, que mostra como, a partir de tão poucas pessoas, o mundo foi repovoado, havendo então um novo começo, similar ao que teve início com Adão. Bem tênues caracterizações são dadas aos 3 filhos de Noé e, presumivelmente, aos seus descendentes. A tabela das nações é introduzida com um acontecimento surpreendente. O texto nos diz que Noé passou a ser lavrador da terra e plantou uma vinha e bebeu do vinho e acabou ficando bêbado. Aparentemente, porque não sabia que isso poderia acontecer. Muitos acham que, por causa das condições da terra após o dilúvio, ele acabou ficando nu dentro de sua tenda. E o seu filho Cão viu a nudez e foi contar aos irmãos, que se voltam com todo respeito para cobrir o pai, tendo cuidado de não verem a sua nudez. E por causa disso, Cão recebe uma maldição que atinge toda a sua geração. A partir desse incidente, características raciais parecem ter sido determinadas por decreto divino. E assim, a história de Noé tenta agora explicar certos começos que são um tema tão comum nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Esta seção tem por intuito salientar especificamente a origem da maldição contra Canaã. Esta passagem, pois, dá-nos razões pelas quais os cananeus sempre foram tão amargos adversários do povo de Israel. O problema todo começou com Cão e seu filho Canaã. A linhagem de Abraão começou com Sem, pelo que aqui, uma vez mais, temos uma divisão como aquela que separou Caim e Sete. Desta vez entre Canaã e Sem. Embora Canaã não fosse o filho mais velho de Cão, foi sobre ele que recaiu especificamente a maldição de seu pai. Isso estendeu-se a todos os seus descendentes. Um novo começo logo foi maculado por uma nova maldição. E a questão aqui é a seguinte: o que foi que Cão fez para que seu filho Canaã merecesse tamanha maldição? Segundo Calvino, Noé foi ridicularizado por seu próprio filho. Por isso, devemos manter sempre na memória que essa punição lhe foi divinamente infligida, em parte porque sua falha não era de caráter leve, em parte para que Deus, em sua pessoa, apresentasse uma lição de temperança a todas as épocas. Em si, a embriaguez tem como recompensa o seguinte fato: que aqueles que apagam de si mesmos a imagem de seu Pai Celestial se tornam motivo de riso para seus próprios filhos. Por rir-se desdenhosamente de seu pai, Cão revela seu próprio caráter depravado e maligno. Bem sabemos que os pais, depois de Deus, devem ser profundamente reverenciados. E se não houvesse nem livros, nem sermões, a própria natureza nos inculca constantemente essa lição. O consenso popular concorda que a piedade para com os pais é a mãe de todas as virtudes. Portanto, Cão teria sido de uma disposição excessivamente ímpia, perversa e depravada, posto que ele não somente tomou gosto pelo opróbrio do pai, mas também se dispôs a lhe expor a seus irmãos. Existe uma pequena confusão, pois a Bíblia fala que Cão viu a nudez de Noé. Existe uma expressão hebraica em Levítico que fala em descobrir a nudez, que tem um significado de relacionamento sexual. Mas aqui a expressão hebraica é outra e seu sentido não tem nada a ver com sexualidade. O problema está na perspectiva cultural diferente. Nos nossos dias a nudez virou algo tão comum que as pessoas não ligam muito para isso. Mas no contexto hebraico daquela época, isso era algo muito sério. E muito mais sério quando se diz respeito a uma pessoa como Noé, o ministro da salvação aos homens e o principal restaurador do mundo, e que era o seu próprio pai. Esse texto nos dá a entender que Cão tinha um relacionamento de desrespeito e ruptura profunda com Noé. E este evento foi a gota d'água. Alguns consideram que Deus foi injusto ao punir o inocente Canaã pelo erro de seu pai.
Mas lembre-se de que ninguém é inocente aos olhos de Deus. Portanto, não há obscuridade no ato de vingar-se dos pecados dos pais nos seus filhos réprobos, visto que, necessariamente, todos aqueles a quem Deus tem privado de seu espírito estão sujeitos à sua ira. Mas é surpreendente que Noé amaldiçoasse seu neto e ignorasse a seu filho Cão, o autor do crime, sem mencioná-lo, não é verdade? Mas podemos ter certeza de que, quando um filho é amaldiçoado, seu pai é devidamente amaldiçoado. Talvez tudo quanto esteja envolvido aqui era que a maldição de Cão deveria expressar-se na linhagem de Canaã, e não através de qualquer outra linhagem da qual ele também foi o progenitor. Na antiga cultura dos hebreus, as maldições e as bênçãos lançadas por pai ou mãe eram levadas muito a sério, e todos esperavam que elas se cumprissem. Era importante um homem receber a bênção de seu próprio pai, sobretudo quando este estivesse em seu leito de morte. E era vital evitar a maldição do próprio pai, pois o pai, sumo sacerdote de sua família, tinha poderes que permitiam pôr em ação coisas boas ou coisas más, que afetariam não somente seus filhos diretos, mas também os descendentes destes. Dentro do contexto histórico, essas palavras têm por intuito explicar o sucesso de Israel na subjugação dos cananeus, além de emprestar autoridade divina a essa conquista. Aquela linhagem havia sido amaldiçoada por causa de impiedade filial. De acordo com as explicações ditadas pelo racismo, há a fantástica explicação de que Cão tornou-se um negro e que os descendentes de Cão são os africanos de pele negra, pois Cão significa queimado, moreno, e é apresentado como o antepassado dos egípcios e dos povos sob o controle egípcio no nordeste da África, além de certas porções da Arábia e da terra de Canaã, com exceção de Nimrod. Por causa da conexão entre o nome de Cão e a África, alguns intérpretes têm pensado que a sua lenta marcha para a civilização, bem como o comércio escravagista que envolveu os africanos já nos tempos modernos, além do fato de que os povos negros têm sido, de modo geral, subservientes a outros povos, resulta da maldição lançada contra Canaã, descendente de Cão. Este é um terrível erro de interpretação. Durante muitos anos, muitas pessoas praticaram a escravidão e trouxeram muitos problemas para o continente africano por considerarem que Cão deu origem aos habitantes de todo o continente africano e, portanto, eles estão amaldiçoados e é por isso que eles são miseráveis e sofrem. E ainda tem um fato agravante, porque a Bíblia nos diz que os filhos de Cão são Cush, Misraim, Put e Canaã. Cush quer dizer Etiópia, Misraim quer dizer Egito e Put quer dizer Líbia. Mas o assunto do texto não é os povos propriamente da África subsaariana, situada ao sul do deserto do Saara. Pode ser relacionada a alguns camitas, mas a maldição especificamente caiu sobre Canaã, que tem a ver com os cananitas e não sobre os demais filhos de Cão. Portanto, quando o texto diz que Canaã será servo dos seus irmãos, isso significa que os cananitas seriam conquistados e dominados pelos hebreus israelitas, que são semitas. Isto é uma forma de falar sobre a futura vitória do povo hebreu sobre os povos cananitas. Isto não tem nada a ver com os negros ou com a África. A história nos mostra que tanto o Egito como Alexandria, por exemplo, que são situados na África, foram grandes nações que exerceram grande influência e poderio sobre outros povos. Os descendentes de Canaã, historicamente, se tornaram um povo marcado por moralidades sórdidas e principal fonte de corrupção para os israelitas. A adoração cananeia de Baal desceu às mais baixas profundezas da degradação moral. Embora os cananeus obtivessem certo poder, como os fenícios, pelo tráfico marítimo no Mediterrâneo, eles nunca conseguiram se tornar uma grande nação. Quase sempre foram dominados por outros povos. A bênção colocada em Sem, no versículo 26, tem forte tônica religiosa. E esta linhagem dos descendentes de Noé teve papel importante na transmissão da mensagem de redenção para o mundo. A mais proeminente destas nações foi Israel, a quem foi dada a revelação de Deus preservada na Bíblia. Particularmente no tempo de Davi e Salomão, Israel regeu sobre os cananeus, usando-os na construção do primeiro templo em Jerusalém. A bênção dada a Jafé, no versículo 27, envolvia um jogo de palavras, pois o nome Jafé significa literalmente que aumenta. A linhagem de Jafé se multiplicou e desempenhou um papel superior como portadores de poder político por meio dos persas, gregos e romanos. Evangelizado por Paulo e outros, de todos os povos, este foi o mais receptivo ao cristianismo. E assim veio a habitar nas tendas de Sem. Fatos pouco significativos ocorreram nos últimos dias de Noé.
Assim como aconteceu com os seus antepassados, Noé também morreu. Ele teve uma vida longa, vivendo ao todo 950 anos. Apenas 19 anos a menos que Matusalém. No próximo vídeo falaremos sobre a origem de todos os povos. Não perca! Se você não é inscrito, se inscreva agora, clicando no botão vermelho aqui embaixo. E aproveite para clicar no link do WhatsApp ou Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bem? Para você poder receber os vídeos diretamente no seu celular. E é claro, deixe o seu comentário, o seu like, para que o YouTube considere a relevância deste vídeo e indique também para outras pessoas. Ajude a este canal crescer, compartilhando muito este vídeo tão precioso. Ore comigo. Senhor Deus, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. E continuamente é o alimento que nos sustenta em todos os momentos. Quão precioso para nós é podermos analisar a forma maravilhosa como os seus servos fiéis se colocaram diante de Ti, para através do Teu Espírito Santo trazer o entendimento necessário para que a Tua igreja resistisse aos ataques malignos que persistem em tentar destruir as Tuas obras. Louvado seja o Teu nome eternamente, pois nenhum de Teus planos foram frustrados e a Tua igreja continua avançando. Vidas continuam sendo libertas e as portas do inferno estão sendo destruídas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que o zelo pela Tua palavra nos leve a avançarmos cada vez mais em nossos estudos, pois queremos ser instrumentos bem preparados para a batalha em Tuas poderosas mãos. Em nome de Jesus. Amém.